mês vigente, nós estamos trazendo como ênfase essa vida que foi transformada em nós. E até a volta de Cristo, não é, Danilo? Até que Ele venha, nós vamos tendo esse crescimento de vida santa. É preciso a gente entender isso. Esse nosso comportamento, essas nossas atitudes diárias, ela tem que a cada dia ser aperfeiçoada. E porque o perfeito já está dentro de nós, a gente tem que ter essa segurança. Jesus Cristo está em nós. Então nós não podemos ter uma vida diferente àquela que Jesus nos ensina. Tem que ser conforme Ele tem nos orientado e aonde Ele foi esse próprio exemplo de obediência, de temor ao Deus Pai que o enviou. E a gente hoje, diante de um mundo tão difícil, um mundo que é totalmente contaminado pelo pecado, nós temos que ter essa direção perfeita, essa certeza que nós não somos mais desse mundo. Por isso que não podemos mais praticar nada do que se vive nesse mundo. Veja que as Escrituras vai nos orientando a isso, que Jesus nos separou deste mundo, nos arrancou dele. Vimos o nosso irmão Marcos orando, falando que Deus tinha nos tirado, que Deus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz. É uma vida diferente, é uma direção diferente, é uma vida de santidade. E nós temos que privar por isso, pela vida de santidade, viver essa vida de santidade. Nós vamos ler o capítulo 3 de Malaquias, nós vamos ler do verso 1 ao 5. Todo esse capítulo, o profeta Malaquias, escolhido por Deus, ele tem o ofício e a missão de exortar e despertar e avivar aquele povo de Israel, que estava sendo negligente, e até buscando justificativas por não estar sendo fiel com Deus. Não foi por falta de cultos, de adoração a Deus, mas por falta de obediência daquilo que ele devia fazer e servir ao Senhor. Queridos, esse texto que Malaquias fala para esse povo de Israel é precedendo pelo anjo a vinda do Senhor. Ele está precedendo pelo anjo a vida do Senhor. A vinda do Senhor. Hoje, nós acreditamos também que Jesus está chegando. E toda essa palavra de ontem, ela também vai nos trazer esse despertamento para essa conduta de fidelidade, que a fidelidade, eu creio que vocês compreendem assim, declara uma vida de santidade. Quem é fiel é porque tem uma vida santa diante de Deus. Como Cristo foi esse que deixou para nós esse grande exemplo, sendo Ele o nosso Senhor e Mestre, de uma vida de fidelidade ao Pai que tinha enviado, declarando sua vida de santidade, de pureza. A prova está que Jesus não pecou. Jesus teve toda essa batalha que nós enfrentamos hoje, do mundo, dos procedimentos mundanos, mas Ele sempre atento a tudo aquilo que o Pai tinha enviado para que Ele vivenciasse e compartilhasse com o mundo a vida de santidade. Jesus foi infalível, Jesus foi íntegro na sua vida humana, na sua caminhada aqui na terra. E Ele é o nosso exemplo. E é nele que nós podemos observar. Podemos até querer olhar para alguém que é uma pessoa santa, de obediência e temor a Deus, mas ele é falível. Ele pode, um momento ou outro, por um descuido,
Ele pode falhar, mas Jesus não. Jesus é o Santo de Deus que desceu do céu, a graça divina, que veio para derramar sobre nós esse amor puro, santo e verdadeiro, que veio trazer para nós essa caminhada árdua, mas firme e segura, na direção da vontade de Deus, para declararmos uma vida de fidelidade a Deus e mostrando a nossa santificação. Aquilo que nos trouxe a transformação da vida, mudando o nosso caráter ao caráter de Cristo. Queridos, começando do primeiro verso de Malaquias, capítulo 3, ouçam bem o que está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá substituir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros, assim-se-á como derretedor e purificador da prata, purificará os filhos de Levi e o refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-eis, vós outros, para juízo. Serei testemunhas velozes contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que desfraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. A gente, irmãos queridos, diante dessa palavra de Deus, entendemos perfeitamente que o profeta fala para aquele povo de Israel naqueles momentos que eles viveram, uma vida totalmente direcionada por Deus, uma vida de integridade, de lealdade e fidelidade a Deus. E ele fala dessa vinda do Senhor, precedida pelo anjo daquele que Deus enviou. Hoje nós ouvimos essa voz de Deus e entendemos perfeitamente, diante de tudo que nós estamos vivenciando, seja quando ouvimos a voz de Deus pela sua palavra, seja na caminhada terrena da qual nós estamos peregrinando, mas nós temos essa certeza, que pelas promessas de Deus e de tudo que está escrito, Jesus está voltando, a vinda do Senhor. E precisamos ter verdadeiramente uma declaração de vida de santidade, e essa vida de santidade, ela é declarada na sua fidelidade de prática diária da sua vida, naquilo que você vive, em toda a sua atitude e conduta, do dia a dia da qual nós estamos caminhando. É preciso nós buscarmos essa atenção maior, que Deus nos ama e exige essa vida de santidade, porque onde nós vamos estar é um lugar santo. O Deus que vai estar conosco e que está conosco desde agora é santo. E é preciso nós termos esse comportamento, essa conduta de santidade, para que possamos alcançar o que nós desejamos, viver eternamente com o Santo de Israel, o nosso Deus Todo-Poderoso e Eterno. Queridos irmãos, essa palavra fidelidade deve estar na ação da nossa vida, na vida dos verdadeiros adoradores do Deus vivo de Israel. Temos, irmãos, como compartilhar hoje a família em fidelidade, revela o fruto de santificação. A família que vive, queridos irmãos e amados, em fidelidade,
Ele revela, através da sua atitude, do seu comportamento diário, esse fruto de santificação. Nós já aprendemos e temos aprendido sempre, na questão de viver essa eternidade com Deus, como esse processo se inicia, e que se iniciou a todos que aqui estão presentes, porque conheço todos vocês aqui presentes, que vocês, como eu, já tomamos essa decisão, nos arrependemos dos nossos pecados, e entramos naquele processo de mudança de vida, a regeneração, de transformação de vida, a mudança do caráter, para o caráter de Cristo. E depois dessa regeneração da qual nós passamos, e entramos no processo da justificação, nos tornamos justos, fomos justificados por Cristo, por essa vida transformada, por esse arrependimento do nosso pecado. Entramos no processo da justificação. E após esse processo da justificação da qual hoje vivemos, eu posso dizer isso, em nome de Jesus Cristo. Estamos no caminho da santificação. Estamos nesse processo, como nessa noite, nos santificando cada momento da nossa vida, como Jesus disse, que aquele que é santo se santifique mais. E nós estamos nesse processo, para amanhã, mais tarde, e eu acredito logo mais, estaremos na glorificação com o nosso Deus dentro de muito breve. Queridos irmãos e amados, a obediência real a Deus é de grande importância, pois é através dessa nossa atitude que demonstramos a verdadeira confiança como servo fiel. Servo que teme a Deus, servo que crê e confia plenamente em todos os seus ensinos, em toda a sua santa palavra escrita. Nós estamos nessa caminhada. Nós somos esses servos fiéis, nós precisamos assumir isso. Nós somos servos fiéis, não somos infiéis. Nós temos uma vida santa. E aprendemos para esta caminhada, desta vida tão maravilhosa, que ser santo é coisa linda, é coisa tremenda, é coisa maravilhosa de viver em paz. E a gente precisa assumir que nós somos os santos de Deus, escolhido uma nação santa, eleita de Deus, geração eleita. Queridos irmãos amados, o Senhor, Ele nos adverte, irmãos queridos e amados, para que a gente mantenha que devemos, irmãos queridos, permanecer ligados a Deus, ter um procedimento que agrade ao coração de Deus. Posso dizer que não é fácil para esse lado humano e a terra que caminhamos. Mas olhe agora, lembrando perfeitamente como Jesus fez quando Ele precisou ascender aos céus. Ele precisava ir, Ele já tinha cumprido a sua missão. Já deixou os apóstolos preparados para que os discípulos fizessem discípulos, como chegou até nós, com essa vida de santidade. O que é que Jesus fez para suportarmos os desafios da caminhada de hoje, para não perdermos a vida de santidade? Ele diz que enviaria o outro, o Espírito Santo. Ele que é o nosso capacitador, Ele é que nos direciona pela vida de santificação, o procedimento para produzir como famílias de Deus os frutos da santificação. Como família de Deus, como igreja de Cristo, que nós somos, queridos irmãos amados. Já somos conscientes, irmãos, que o nosso Deus eterno, a quem servimos, é fiel à sua palavra. Que bom ter essa consciência. Você estudar a palavra, ouvir a palavra de Deus e saber que essa palavra, o Deus que inspirou e usou aqueles homens santos e fiéis para escrevê-lo. E você ter essa segurança, essa certeza que Deus é infalível, que a verdade e as promessas de Deus se cumprem em nossa vida. Isso nos traz, irmãos, forças para permanecermos diante de qualquer situação adversa que venha tentar nos convencer a nos desviar da verdade. Deus é fiel à sua santa palavra.
Vocês lembram? No Salmo 91, verso 4, a última frase desse salmo vai dizer que a fidelidade de Deus é o nosso escudo, é o nosso broquel, que são palavras que a gente sempre compartilha. Deus é fiel e a palavra de Deus nos protege, nos guarda, nos mantém. E nós precisamos confiar, nós precisamos crer com essa vida de santidade, ter esse comportamento santo, porque agora nós somos santos, nós não somos mais lá de fora. Nós estamos com Cristo, queridos irmãos e amados. Irmãos, para ser um servo fiel, tudo é possível. Oh, irmãos amados, é preciso declararmos isso, essa vida de fidelidade. Deus, Ele nos dá a oportunidade a sabermos como andamos em fidelidade. Se Deus é fiel, nós precisamos sermos recíprocos, sermos verdadeiros fiéis, santos de Deus. E isso é declarado na sua vida diária, naquilo que você fala, naquilo que você procede, nas suas atitudes. Nós somos diferentes, porque nós fomos libertos, nós somos transformados, nós fomos, irmãos, santificados, nós somos santos e precisamos cada dia mais confiar. Nós lembramos, irmãos, quando esse mesmo profeta, e não queremos nem tratar da parte monetária, mas tratar dessa vida de santidade e pureza, porque é nossa vida num sentido completo, de integridade, numa vida íntegra com Deus. O profeta vai dizer assim, vos advenha a maior abastança. Não quero tratar na parte financeira, quero tratar na vida espiritual, um crescimento poderoso na nossa vida espiritual. Eu gosto muito de clamar a Deus por isso, Senhor, nos prospere na nossa vida espiritual. Porque, irmãos, creiam, o material vem pela prosperidade da sua vida espiritual, pela sua fidelidade, pela sua vida de santidade, porque a fidelidade declara a sua vida santa, da sua obediência, como o próprio Jesus Cristo, o Santo de Deus que desceu do céu, a graça de Deus que veio nos salvar, que veio nos trazer vida eterna. Ele declarou no seu procedimento, mas observe o quanto ele enfrentou, quantos tentaram, aqueles homens que se diziam conhecedores da palavra, doutores da lei, escribas e fariseus, que tentaram contra Jesus Cristo. E esse é um grande exemplo para nós, o que o mundo nos tenta hoje. Quantos têm se levantado contra nós, quantos difamadores, acusadores, mentirosos, têm se levantado contra nós. São muitos. Mas lembre que Jesus enfrentou tudo isso. Era um grupo grande de fariseus, eram muitos, que se diziam conhecedores da palavra, que escreviam a palavra, a lei, né? Mas eram descumpridores, eram hipócritas, como Jesus chamou eles de hipócritas. Hoje o mundo hipócrita tenta também nos trair, nos levar ao lado errado, à desobediência, às desordens. Mas nós, queridos irmãos, temos essa consciência que Deus é fiel e as suas promessas se cumprem em nossas vidas. Queridos irmãos amados, ali havia evidência do desvio do povo de Deus, quando Malaquias é chamado pelo Senhor para buscar aquele povo, para que eles possam se voltarem para Deus, para que eles deixem de desobedecerem, para que eles deixem de serem fiéis àquilo que é determinado por Deus, para que eles praticassem uma vida de santidade, sendo fiel a Deus, declarando a obediência. Irmãos, e toda essa situação de Israel naqueles dias do profeta Malaquias, irmãos amados, não era porque eles profanavam do culto. Eles ofereciam, eram animais defeituosos, dilacerados, até mesmo roubados. Quer dizer, eles davam aquilo que não mais lhes serviam, que não tinha mais valor.
Isso, irmãos, é infidelidade. Isso é falta de crer e confiar nas promessas de Deus. Quer dizer, o melhor era para eles, o ruim era para Deus. E o profeta é chamado a exortar a eles, a declararem a eles que eles estavam numa direção de infidelidade, que eles precisavam voltar para Deus, que eles precisavam se preocupar com a sua vida espiritual, não apenas olhando para o seu lado material, mas olhando para Deus, porque pela fidelidade, na declaração da vida de santificação, Deus é esse Deus que prospera e que traz aquilo que o homem fiel e santo, o seu escolhido, necessita. Irmãos amados, como tem sido a sua oferta de vida santa ao Senhor? Acredito que cada um de nós precisamos refletir sobre isso. Estamos ouvindo o que esse povo de Israel naqueles dias fizeram. Animais defeituosos, muitos deles roubados, oferecendo a Deus aqueles que não tinham mais valor, defeituosos. E hoje nós nos perguntamos, como está sendo a nossa oferta? Como está sendo a nossa adoração? Como está sendo a nossa caminhada, peregrinando para o novo céu e para a nova terra? Como nós temos caminhado, como estamos na igreja, como estamos com a nossa família, com o nosso lar, como estamos com os nossos trabalhos, nossos empregos, como é que nós estamos? Porque a fidelidade do compromisso da caminhada declara santificação em qualquer lugar que venhamos estar. Se somos fiéis em todas as áreas da nossa vida, nessa caminhada, declaramos nesses lugares, aquelas pessoas, que nós temos vida de santidade, que nós temos um Deus santo em nossa vida, e procedemos conforme o nosso Deus, que é santo. Irmãos queridos e amados, nós podemos lembrar da infidelidade que causou um dano terrível. Por isso que nós devemos cada dia nos santificarmos mais e mais, viver essa vida de santidade em toda a situação da vida, porque nós podemos lembrar no Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, a vida daquele casal, Ananias e Safira, foram infiéis, mentiram para o Espírito Santo, deixou Satanás tomar posse da vida deles. E veja que a mentira, o engano, a infidelidade causa morte, e uma morte espiritual. Afasta-se de Deus definitivamente. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira. As suas vidas foram ceifadas. Mentiram tanto um como o outro. Primeiro o homem, depois veio a mulher. E seguiu o mesmo passo. Acredito que eles já tinham combinado para dizer aos apóstolos o contrário, uma quantia diferente daquilo que eles tinham vendido, onde Deus é o Deus abençoador e próspero. Eles não tinham necessidade de negar o valor perfeito da venda daquilo que eles venderam, as terras que eles venderam. E hoje, irmãos, nós temos que observar essa nossa vida, nós temos que ser íntegro em todos os sentidos da vida. Nós temos que ser fiel nesse dia a dia da nossa vida. Nós não estamos aqui por um acaso, nós estamos aqui porque Deus nos escolheu. E nós somos felizes por isso, que fomos escolhidos, fomos chamados para ser santo, para ter essa vida de santidade, para que a nossa família seja abençoada, santificada através de nós. A igreja de Cristo seja santificada através de nós. A gente vê hoje com tristeza muitos pastores, missionários, evangelistas, diáconos, tudo mentindo, tudo enganando, tudo falso dentro das igrejas, causando confusões, contendas, divisões. É o que a gente pode ver hoje. E se a gente observa isso, nós temos que nos cuidar, porque enquanto aqui caminharmos, somos sujeitos. Temos que buscar essa vida de santidade em todo momento da nossa vida, para que a gente não corra risco, porque a vulnerabilidade ela é real em nossas vidas. Por causa da terra que caminhamos, nós somos pecadores, mas não pecadores ativos.
Nós somos pecadores remidos, perdoados, lavados, redimidos pelo sangue de Cristo. E nós temos que ter essa segurança, essa certeza, porque nós vamos fugindo da aparência do mal, nós vamos se livrando das coisas que o mundo tenta oferecer. Deus tem o melhor. É essa parte que a gente deve entender, que Deus é infalível, Deus é fiel, as suas promessas se cumprem, e a promessa de Deus é de progresso, é de felicidade, é de paz, é de vida eterna, é de prosperidade. E nós temos que confiar. A nossa fé, ela tem que ser crescente, cada momento, porque os desafios são grandes na terra, irmãos. Mas a gente tem que entender que nós temos um Deus que não nos abandona, seja qual for a situação. Muitas situações enfrentadas, é o momento que Deus traz a nós para declararmos a nossa confiança nele. Prosseguirmos com vida de santidade, mesmo nos momentos adversos. O mundo é de aflição, estamos sabendo sempre disso. Mas Jesus disse, permaneça seguro, permaneça animado, porque eu venci. Então, queridos irmãos, não temos que temer nada diante daquilo que nós enfrentamos. O que é que Deus quer da família? O que é que Deus quer da igreja? O que é que Deus quer de cada um de nós? Primeiro, um coração fiel. Deus quer de nós um coração fiel. O coração é o lugar onde Deus repousa, onde Deus está, onde Deus sonda. É o nosso coração. E Deus quer de nós, da nossa família, um coração fiel. Salmo 101, verso 6. Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda no caminho perfeito, ele me servirá. Olhe que palavra tremenda desse homem de Deus. Olhe que palavra tremenda do Espírito Santo para nós aqui agora. Vou reler. Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda no caminho perfeito, esse me servirá. Esse terá a sua vida de santidade, de fidelidade, de integridade, de lealdade, de honestidade, de sinceridade para com Deus, para com a sua palavra. Que coisa maravilhosa Deus traz para nós. Um coração fiel, irmãos, na obediência aos seus mandamentos, ele produz santidade. Esse coração que é fiel e que está cheio da palavra de Deus, ele procede essa vida de santidade. Ele tem essa vida de santidade. Deus, irmãos, diz para nós, nessa noite, que sejamos santos. E é você, irmão, é cada um de nós pessoalmente. Irmãos, que estamos hoje aqui, diante do altar do Senhor, na sua presença, que devemos declarar essa nossa fé com essa vida de santidade. Um coração fiel, irmão, sente prazer de estar na casa de Deus. Hebreus 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Vocês estão vendo que não é em vão que nós estamos aqui? Aquele que é fiel, aquele que tem um coração fiel, tem prazer de estar na casa do Senhor. E Deus o abençoa, aqueles que buscam, aqueles que confiam na sua prática, aqueles que têm essa vida íntegra, aqueles que fazem a vontade de Deus. Por que Deus nos quer aqui? Porque quer nos ensinar, porque quer nos aperfeiçoar, porque quer nos revestir, quer nos fortalecer, quer nos sustentar diante de um mundo cruel e mau, que vive o contrário da vontade de Deus, o mundo. E Deus quer nos revestir para que a gente vença. Porque é que Paulo correu lá para a igreja de Efésios, e ensinando a eles no capítulo 6, a partir do verso 10 ao 12, para que eles se revestissem, aquelas famílias, aquela igreja, se revestisse com todas as armaduras do Senhor, justamente pelo que o mundo vivia, o mal, o pecado, o erro, a desobediência, profanando as coisas de Deus. Por isso que Deus, Ele quis ter um templo fixo, para que Ele estejasse presente sempre. Ele disse, eu quero estar com o meu povo. Olha que Deus maravilhoso, olha que amor de Deus por nós.
e a gente pode refletir um pouco, que nós precisamos entender perfeitamente, para que a gente tenha esse prazer de se reunir com nossos irmãos no amor e na comunhão, onde Deus se faz presente nessa comunhão. Irmãos, o que somos nós sem Deus? Somos nada, somos fracos, pequeniníssimos. Vamos lá para o analítico sintético do verbo. Pequeniníssimo nós somos. Então entenda isso. Se você entende que você é pequeno, você vai entender que precisa de um Deus grande, todo-poderoso, um Deus que lhe protege, um Deus que lhe guarda, um Deus que lhe prospera, um Deus que lhe dá alegria, um Deus que lhe dá vida eterna. É preciso ter esse reconhecimento dessa fidelidade a Deus, declarando uma vida de santidade a Ele, no seu procedimento e conduta diária. Essas palavras, irmãos, ela precisa despertar a nossa forma de agir diante das ordens de Deus. Agradar e aproximar e crer do Senhor. São 3 verbos, queridos irmãos, de uma importância imprescindível. Se aproximar de Deus, agradar a Deus e crer na sua palavra. Quando você crê na palavra de Deus, você está dizendo que crê no Filho de Deus, o Salvador, Jesus Cristo. Uma segunda verdade que Deus quer de nós, nosso amor, nossa comunhão e nossa integridade. A primeira foi um coração fiel. E essa segunda, nosso amor, nossa comunhão, nossa integridade, é o que Deus quer das famílias, é o que Deus quer da sua igreja, é o que Deus quer de nós aqui neste momento. Nosso amor, nossa comunhão e nossa integridade. Paulo orienta Timóteo sobre isso. Na primeira carta, no capítulo 4, verso 10, Paulo diz assim para Timóteo: pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que crerem. Que palavra, hein? Para hoje, nós aqui, onde Paulo ensinando ao seu servo, seu filho na fé, e Deus ensinando a nós também como esse filho original, que nós somos de Deus. Nós somos filhos genuínos de Deus. É essa segurança nossa e tranquilidade. Precisamos manter esse vínculo do amor, da comunhão perfeita. Precisamos manter. Vocês sabem o que é vínculo? É uma marca. Essa calça tem um vínculo aqui, ó. Olha. É uma marca que fica aqui, na calça. E nós temos que ter esse vínculo do amor. É a marca do amor entre nós como igreja, como irmãos, como servos, como famílias de Deus. Precisamos permanecer nesse vínculo do amor, queridos irmãos. E na comunhão perfeita. Uma comunhão sem hipocrisia. Uma comunhão real. A gente sabe que o mundo tem comunhão. Mas a comunhão com Cristo é diferente. É uma comunhão onde o amor exala, o poder de Deus se manifesta nessa comunhão entre os irmãos, entre a família de Deus. Na sua casa, na sua família, essa comunhão. Queridos irmãos, ser fiel é demonstrar um verdadeiro amor, ter essa perfeita comunhão com o Pai, é ter essa vida de integridade com todos nos seus mandamentos e estatutos. E essa fidelidade devemos ter. Isso é declaração de santidade, irmãos, com os nossos irmãos queridos. Hoje nós não mais procedemos, não é com a questão dos nossos cumprimentos, com ósculo santo. A palavra ia sair trocada pela minha língua. Ósculo santo. Nós hoje não precisamos proceder dessa forma, mas precisamos demonstrar pelo amor do coração, na nossa ligação, no nosso servir, na nossa serviência. É do coração isso é vida de santidade, isso é vida de fidelidade, declarando a santidade que Deus nos trouxe a ser santo. É esse procedimento. Queridos irmãos e amados, a fidelidade na manutenção da nossa casa. Nós não desejamos nada pela metade.
Quando pedimos a Deus uma bênção, nós desejamos que essa bênção seja o quê? Completa. Nós não queremos a bênção pela metade. E por que também nós não damos essa bênção completa? Desse amor, dessa comunhão perfeita, desse relacionamento, na serviência um para com o outro, no amor declarado na vida de santificação, um para com o outro. Nós somos santos. E a nossa direção é Deus, Ele é a nossa, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, queridos irmãos, Ele abençoará toda a sua vida. Veja que quando pedimos, desejamos a bênção completa, o que disse Deus? Derramarei bênção e a maior abastança. O que foi que Malaquias disse a esse povo de Israel? Se vocês forem fiéis, eu derramarei uma bênção tal, uma bênção de abastança, daquilo que você precisa. Porque a fidelidade declara a vida de santidade. Então, queridos irmãos e amados, Deus abençoa a sua vida. Jesus fala no capítulo 25, verso 27 de Mateus, está escrito assim: o Senhor lhes disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, promessa de Jesus Cristo. Olha como nós temos que observar isso. Deus é fiel, e essa palavra de Jesus nos garante aquilo que venhamos necessitar nessa caminhada, com esse procedimento de santidade, declarando através da fidelidade, do compromisso com Deus. Se hoje estamos aqui ouvindo a voz de Deus, porque teve alguém com fidelidade na vida de santificação que trouxe a nós esse comportamento, essa direção de nós nos convertermos para também nos tornarmos santos. Para que também a gente levarmos essa santidade a outros, essa vida de fidelidade, mostrando o seu comportamento de santo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Quem fala é o Espírito Santo. O homem é um simples mensageiro. Então, queridos irmãos e amados, nós não desejamos nada pela metade, queremos tudo por completo. Uma terceira e última verdade, o que Deus quer da gente, como família santa do Senhor, o que Deus quer, queridos irmãos, a prova da nossa santidade, através da nossa obediência. Qual foi a primeira verdade que Deus quer da gente, como igreja e família? Um coração fiel. Qual foi a segunda? Agora pesou? O amor, comunhão e integridade. Então, queridos irmãos e amados, Josué no capítulo 24, verso 24, está escrito assim a palavra de Deus, disse o povo a Josué, serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Mas por que eles tiveram esse procedimento? Alguém pode falar? É uma palavra antes, há 11 versos atrás. Sim, mas o que foi que ele disse então? A irmã Josefa falou domingo. Então, Josué, com a sua vida de santidade e fidelidade, para que aqueles povos também encontrassem esse amor, tivessem essa comunhão, essa vida de integridade, o que é que Josué disse? Para que o povo tomasse essa decisão. E agora aqui a resposta, disse o povo a Josué, serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Então veja o quanto nós temos que, por essa vida de santidade, levarmos a eles, não é? A esse Deus maravilhoso, para que eles também tenham essa alegria de ser servos fiéis numa vida de santidade. Nós agora somos esses responsáveis pela nossa família de casa, pela igreja do Senhor, por aqueles que estão lá fora, para que a gente leve a eles
a também serem fiéis e ter essa vida de santidade. Queridos irmãos, santidade ela é melhor demonstrada em sua ação. É na prática. Não apenas eu chegar para os irmãos aqui agora e dizer eu sou santo. Eu preciso mostrar para os irmãos que eu sou santo no meu procedimento, na minha caminhada. Declarar a santidade de Deus em minha vida. Queridos irmãos, Jesus em Mateus, registrado por Mateus no capítulo 6, 21. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Malaquias, irmãos queridos, levou aquele povo que eles precisavam acreditar em Deus. Se nós meditarmos um pouco pelo lado pessoal nosso e humano, nós daríamos razões ao povo de Israel. Porque o tempo que eles ficaram exilados, as suas casas também entraram em estado de deteriorização. Se destruíram pela chuva, pelo sol. Mas o templo, a casa de Deus também. E veja como Deus nos chama a atenção dessa fidelidade nossa, dessa vida de santificação ser declarada pela nossa conduta. Deus pega o profeta e diz, diga a eles que primeiro é minha casa. Eles têm que ser fiel, porque da minha casa eu abençoo a deles. Eu derramo uma benção tal, uma bastante que ele vai ter muito mais. Porque eles estavam entendendo, irmãos, que Deus entenderia, eles entenderam que Deus entenderia que eles precisavam reformar a sua casa, que eles estavam presos e que as suas casas estavam destruídas. Deus disse, não senhor, primeiro é a minha. A prioridade é Deus. Deus é soberano, Ele manda, Ele pode. Se o homem achar ruim é problema do homem, mas Deus pode mandar, Ele é o dono da vida do homem. O homem não tem domínio nem na sua própria vida. Então essa vida de santidade é exigida de Deus, porque Deus é santo e é o nosso Deus. Então, queridos, nos nossos olhos poderíamos dizer, não, eles estão certos, Senhor. A casa dele está tudo estragada. Mas o querer e a vontade é de Deus, não é do homem. A gente tem que ter consciência que a gente não manda em nossa vida. A gente não prolonga a nossa vida. Nós vivemos o tempo aqui nessa caminhada que Deus quer, só que Ele já nos deu uma vida eterna. A gente vai sair daqui porque essa terra está contaminada. Essa terra são vários deuses, o diabo é quem domina o mundo. O mundo jaz no maligno, como a gente sabe disso. Mas Deus já tem preparado para nós. Então Deus tem vida eterna para nós. A que compete a nós é na fidelidade declarar a nossa santidade. Nesse comportamento, com a família, com a igreja, com a comunidade, com a comunhão dos irmãos, não é? É isso, a prova da nossa santidade, agora através da obediência. Santidade, ela demonstra essa ação, irmãos. Seu coração está no reino de Deus. Você deve ter consciência disso. Seu coração agora está no reino de Deus. Lembra do que Jesus disse em Mateus 4,17? Quem lembra? Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. João Batista vai falar em Mateus 3,2. Jesus falou a mesma palavra que o seu precursor tinha falado, que o Messias prometido, o Jesus de Nazaré, já estava vindo. Então, seu coração está cheio do reino de Deus. Jesus está no seu coração. Amém, igreja? Amém. Então, irmãos, não é o tesouro que segue o coração, mas é o coração que segue o tesouro. Se o seu coração está em Jesus Cristo, você demonstra na sua atitude de fidelidade e santidade. É isso que a gente vai aprendendo. Então podemos, irmãos, entender cada dia que o nosso coração segue tudo aquilo que nós damos valor. Nós precisamos dar valor somente a Jesus Cristo, a sua palavra. Então esse coração vai seguir a palavra, vai seguir a Jesus,
que é o que nós temos como valor em nossa vida. Às vezes você vê em algumas situações das televisões da vida, que eles, eu valorizo muito isso meu, isso e aquilo. É Jesus, irmãos, que tudo que nós temos vem do Senhor. A nossa família vem do Senhor. Os nossos filhos, nosso casamento é do Senhor. A igreja é do Senhor. E é o que nós temos que valorizar é Jesus, porque Ele é o dono de tudo. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. E é o Deus dos deuses. Então, queridos, para encerrarmos, não podemos contradizer. Primeiro é viver a vida de santidade como família e igreja de Cristo, nessa obediência e fidelidade, declarando santificação. Isso é o primeiro que a gente não pode contradizer, que é a verdade. Vida de fidelidade declarada através da sua santidade. Segundo, fazer a vontade de Deus. O derramamento da bênção do Senhor em sua casa, em seu lar, na sua igreja, na sua vida. Nós não podemos contradizer sobre isso, que essa aqui é a verdade, para essa vida de santidade. Se for Jesus Cristo, atenda, se não for, pode desligar. Então, queridos irmãos e amados, é essa, irmãos queridos, essa direção perfeita. Nós somos santos, creia nisso. Não tenha dúvida nenhuma, você é um santo de Deus, sua família é santificada através de você, mesmo alguém que ainda não tomou essa posição, mas Deus é fiel, Deus protege o lar através da sua vida, a sua igreja é santificada através de você, e a gente precisa estar tranquilos e felizes, independente de momentos, de situações, de enfrentamentos que a gente possa passar, amém? Que o Senhor nosso Deus nos abençoe. Deus quer um coração fiel. Deus quer o nosso amor, a nossa comunhão, nossa integridade. Deus quer a prova da nossa santidade através da obediência. Amém? Então que essa palavra fique guardada em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos queridos e amados. A irmã Rita quer mais um pouco, mas a irmã Marivalda, então vamos abrir mais a Escritura. Nosso querido, amado irmão, Edian dos Santos, não é Edian Santos, é Edian dos Santos. Vamos estar orando com ele. Querido Deus, amado Senhor, nós te damos graças, meu Deus. Sempre, Senhor. Pela tua igreja reunida, Nosso Pai, este porque amor, está escrito, ó Deus, tua presença, onde nós estamos reunidos, no teu nome, o Senhor está presente. Nós cremos assim, ó Deus, que nesta noite, ó Pai, o Senhor esteve aqui conosco, o Senhor usou a boca do teu servo, o pastor Valdir, para ministrar a tua palavra, os teus ensinamentos aos nossos corações. Que tudo aquilo ministrado nessa noite possa ficar guardado nos nossos corações. Como está escrito lá pelo salmista, que a tua palavra esteja guardada nos nossos corações, para que não venhamos pecar contra ti, Senhor. Que nós possamos aprender, ó Deus, com os exemplos aqui deixados. Possamos aprender com as orientações do profeta Malaquias, a tua igreja, a teus sacerdotes e ao teu povo. Ó Deus, leva-nos para nossos lares na tua proteção, nos guardando, nos livrando e nos protegendo de todo o mal. Toma a vida do teu servo, pastor Valdir, toma a saúde dele, a sua família, a sua esposa, os seus filhos, que a tua mão poderosa possa estar sobre ele, ó Deus, sobre a tua mente, sobre o teu lar. É no nome do Senhor Jesus que eu já te oro e te agradeço por tudo. Amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sempre derramado sobre vossas vidas, sobre vossa família, sobre o seu lar, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios, sobre essa igreja viva e santa, gloriosa que aqui está presente, como toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra nos quatro cantos da face desta terra. Nós o abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e a igreja santa, a família santa do Senhor Jesus Cristo diz:
Amém e glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados.